Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Só para eu saber que os irmãos estão me vendo, estão me ouvindo. Podem me responder aí com a paz no chat. Conseguem me ouvir? Ô, irmão João, a paz do Senhor, meu querido, seja muito bem-vindo. Uma alegria muito grande tê-lo conosco nesta aula. Pastor Davi, a paz do Senhor, homem de Deus. Deus te abençoe. Quem mais me ouve? Irmã Lívia. Deus abençoe, irmã Lívia. A Lívia nos ajudou muito aí com a distribuição dos livros. Deus recompense você, seu esposo, pela ajuda. Bom Marcelo, bom que você está aí, irmão Marcelo. Deus possa te abençoar em mais essa noite. Estão logando os irmãos. Nosso irmão Livaldo está aí também, sempre pontual. Boa noite, irmão Livaldo. Irmã Isa. Isa acho que foi uma das primeiras a logar. Deus te abençoe, viu, Isa? Deus possa te abençoar nessa noite. Querido irmão Marcos, lá de Campinas. Que bom que você está aí, meu irmão. Que sempre à vontade conosco. E certamente outros irmãos vão logando, né? Vão estar logando aí ao decorrer da nossa aula aqui. Por enquanto nós estamos online, né? Parece pessoal que tá muito difícil aí em Hortolândia, né? O pessoal está querendo fechar as igrejas novamente. Aqui em Nova Odessa já faz um mês que a gente voltou presencial. O livro Geografia e História, a gente fez todo presencial aqui em Nova Odessa. Foi uma bênção. E é um contato bem diferente do que a máquina, né? Mas, enquanto nós só temos essa opção, vamos seguir firmes. Eu tento ser o mais breve possível, porque eu sei que é cansativo. Na hora que já dá um determinado tempo, já não registra. E agora a gente vai entrar em uma sala, em uma matéria mais difícil, bastante teórica, e aí vai exigir um pouco mais ainda dos irmãos, para que os irmãos consigam estudar. A gente inicia então hoje o livro que tem o nome Teologia Sistemática 5. Ao longo do curso, né, são 17 livros desse. Dentro dos títulos eu tenho 5 teologia sistemática. Eles chamam de teologia sistemática quando o livro trata mais de um assunto. Então, nesse livro mesmo, nós temos a escatologia, que vai ocupar a maior parte do livro, mas também nós temos a heresiologia, né? Então, se você vir aqui no sumário, você vai ver que nós temos aí 3 aulas de escatologia, 2 aulas heresiologia. Mas, normalmente, a escatologia ocupa quase todas as aulas. A gente acaba usando, normalmente, 4 aulas para escatologia e 1 aula para heresiologia, tá? Lá no curso médio, nós temos apologética, que é uma continuação da heresiologia. Por isso que se perde agora, a gente consegue recuperar lá na frente, tá bom? Então, vamos para o nosso estudo. A partir de agora, eu estou abrindo os microfones. Vai aparecer aí, nesse momento, no seu celular, no seu computador, um ícone de um microfone azul. Você clicando nele, ele ficando amarelo, todo mundo está te ouvindo, tá? Então, você pode estar livre aí para nos ajudar. No estudo do Apocalipse, a gente vai usar muito a Bíblia, tá? É importante você tenha com a Bíblia em mãos. Os irmãos que me ajudam com as leituras, me ajuda bastante, não sabe o quanto. Então deixa aí a Bíblia, seu microfone, na hora que eu pedir, vocês puderem me auxiliar. Tá? A gente tem o recurso de abrir câmera, se alguém quiser falar, se mostrando, né? Também tem essa liberdade, só falar, a gente abre aqui, aqui a gente nunca abriu, mas eu uso essa plataforma aqui lá no colégio, e lá a gente abre com mais frequência, o pessoal participa bastante, tá? Vamos ao que interessa, então. Vamos iniciar nossa aula com a nossa oração, pedindo que o Senhor
nos abençoe mais uma vez, pois vou fazer algumas considerações dessa matéria, para a gente já ir para os slides, que já foram enviados no grupo, já foram enviados individualmente também. Oremos ao Eterno nesse momento. Pai das luzes, neste momento nós nos dobramos ante a tua presença, ante a tua perfeição, reconhecendo que o Senhor é tudo em todos e que nós somos extremamente dependentes do Senhor, ó Pai. Quero te agradecer por mais esse dia, quero te agradecer por mais essa oportunidade tão maravilhosa de podermos estar diante da tela deste computador para pregar, para falar do teu amor, para aprender a tua palavra, para proclamar as boas novas de salvação. Eu peço, amigo Espírito Santo, que o Senhor abra o nosso coração, mas também abra o nosso entendimento, para que possamos mergulhar em águas profundas e encontrar ali os seus mais preciosos mistérios. Eu sei que há coisas que o Senhor só revela para aqueles que são próximos, são íntimos. Então aqui está um grupo, aqui está um povo que poderia estar fazendo tanta coisa em tantos outros lugares, mas o Senhor os tem chamado para essa obra. Eles estão aqui, nós estamos aqui por amor a um chamado, pelo amor que temos à tua palavra e pela disposição que nós temos de fazer a tua obra dentro do teu reino. Por isso, abençoa esse lar, essa casa, essa vida, essa família, que a tua presença seja notória na nossa aula. Tu és o verdadeiro professor, Espírito Santo. Tu ilumina a nossa mente, tira toda a barreira, tudo aquilo que possa impedir, ó Deus, a nossa aula de produzir, a nossa aula de fluir, que o Senhor repreenda agora, Pai, para que o Senhor possa cumprir com o teu propósito nas nossas vidas. É que eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Só confirmando, vocês estão vendo meu slide aí? Quem está vendo meu slide escrito bem-vindos, Teologia Sistemática 5, Escatologia e Heresiologia, perto do número 1, só para a gente confirmar. Todos estão vendo? Ótimo, muito obrigado. Perfeitamente. Vamos lá, algumas considerações da nossa matéria. Se ouve muito falar da escatologia, mas há a necessidade de um envolvimento com o conteúdo, de um envolvimento com a matéria. E você vai perceber que à primeira vista parece muito difícil. Parece até, a primeira vez que você tem um contato com a escatologia, parece impossível de você entender. Só que o método da repetição é o melhor método que você tem para absorver o conteúdo. Então pode ser que você não absorva 100% dessa aula. Você absorve 30, 20, 10%. Mas uma outra oportunidade vai ser abordado o mesmo assunto novamente. E esse 10% vai para 20%, vai para 30%. Mas, bem da verdade, ninguém domina o Apocalipse 100%, porque há muitas dúvidas que pairam em volta desse estudo. Tá? Então, você não deve se constranger de não entender tudo. Claro, se você pesquisar, se você ler atentamente o material, fazer anotações, ser um aluno disciplinado, você vai conseguir absorver mais. Tá? Mas é importante a gente dar esse alerta. Pai do Senhor, irmã Melina, tá chegando. Deus abençoe, irmão Renan, entrou aí também, meu amigo. Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo à nossa aula. Antônio Gilberto, eu estou colocando aí uma frase de Antônio Gilberto. Antônio Gilberto é um dos maiores teólogos, foi, né? Um dos maiores teólogos da Assembleia de Deus. Faltam teólogos estudiosos como Antônio Gilberto. Ele escreveu muito a respeito de heresia, escreveu muito a respeito de seitas, mas também falou muito a respeito do Apocalipse. Quando se fala do Apocalipse, se trata basicamente de 3 grupos. Nós estamos falando de Israel, o Apocalipse todo corre em volta de Israel, né? Toda a escatologia. Nós estamos falando também do povo gentil, né? Das nações gentílicas.
e nós estamos falando também da igreja. Então, na escatologia, vai se fundir o conceito desses três grupos. Antônio Gilberto, nessa frase, ele diz: o povo de Israel conheceu apenas os rudimentos da revelação divina. Isto é, conheceu apenas a cartilha de Deus. Nós, a Igreja de Deus, conhecemos o livro completo. Isto é, a revelação divina completa. Né? Então, Antônio Gilberto está dizendo assim: os judeus, embora por meio deles eles produziram a Bíblia, eles não têm a revelação completa como a igreja tem. Porque só a igreja possui a presença do Espírito Santo, que pode esclarecer as coisas ali ocultas. Outra, porque Israel só faz menção do Messias do Velho Testamento, rejeitando Cristo como Messias enviado. Logo, a escatologia do povo judeu é uma escatologia distorcida. Por muitas vezes, eu mostrei aqui imagens e comentei a respeito do Muro das Lamentações, onde aqueles rabinos judaicos, cheios de religiosidade, né, com os tefilim na cabeça, no braço, colocando pedidinhos de oração nas frestas do muro, carregando aquelas bíblias enormes que eles não ousam nem colocar a mão, fazendo longas orações e festas, pedindo um Messias para restaurá-los. Então a escatologia ela bate muito em volta dessa questão da restauração de Israel, que é um tema muito recorrente ao longo dos evangelhos e das epístolas. Então a gente hoje nós somos o povo de Deus. Nós temos uma revelação mais completa. Não sei se alguém, né, principalmente esse mapa aqui, ó, não sei se alguém tem esse mapa, o plano divino através dos séculos. Antes da era da internet, era muito vendido isso aqui. Nos institutos bíblicos, pastores vendiam no final do culto, as livrarias evangélicas. É um trabalho fenomenal que um mapa ele consegue expor ali desde a primeira eternidade, desde a eternidade até a eternidade futura, passando lá pelo Éden, Velho Testamento, profetas, cruz, tribulação, arrebatamento. Morena está comentando que tem. Então, tudo que a gente vai falar ao longo das aulas de escatologia tem a ver com esse plano, né? Se você tiver, tem uns que são grandão, algumas igrejas, né? Lá no gabinete pastoral tem um desse lá na parede. Hoje, bem da verdade, nem todo mundo, né? Estuda, se preocupa, mas era uma das grandes ansiedades do crente conhecer a respeito do Apocalipse. Então, era muito comum esse plano aí divino através dos séculos. Eu tenho ele também, eu vou usar aqui muita imagem, porque ilustrando fica mais fácil de entender. Então eu tenho aqui ele de uma maneira mais simplificada, com menos informação. E isso já dá aqui uma base da divisão dos tempos. Tá? Nós dividimos a história da humanidade em dispensações. Por isso, a nossa teologia é uma teologia chamada dispensacionalista. Essa é uma informação importante. Que às vezes você ouve a pessoa falar, mas não tem. O que é isso, ser dispensacionalista? É quando você divide a história da humanidade com Deus em blocos, mais precisamente em 7 pedaços. Quais são as dispensações? A primeira é a inocência. É onde não havia pecado. Então, antes da dispensação, a gente chama de eternidade passada. Existia Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre existiu na eternidade passada. Há um grande mistério, porque pouco se revela antes daqui, porque a Bíblia já começa dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas antes do céu e da terra, Deus já existia. Sempre Deus existiu, porque ele é atemporal. Veja então que aqui é um grande mistério. O que a gente tem é João lá no capítulo 1, dizendo que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e tudo que foi feito por meio dele. Ele está falando exatamente desta
eternidade, chamada também eternidade passada. E aí, quando ele criou o homem, a gente foi para a dispensação da inocência, que é a criação do Éden, do planeta Terra, dos céus, dos anjos, e é o momento aonde Adão e Eva está lá, nesse momento, opa, saiu aqui, aqui voltou. Adão e Eva está lá nesse momento até o pecado. Quando eles provam do fruto do conhecimento do bem e do mal, vai perder a inocência, porque eles sabem o que é o bem, o que é o mal, vão se conhecer como nus. Então, nesse momento, quebra a dispensação da inocência. Aqui, ó, Gênesis 3:6, o erro de Adão. Cada dispensação dessa daria uma aula de estudo. Tá? É muita coisa, então tá aí para você também se aprofundar. Aí, eles estão conscientes, então nós entramos na dispensação, chamada dispensação da consciência. Aí você vai ter o fim dessa dispensação, onde eles já estão fora do Jardim do Éden, vai até o momento onde tem o dilúvio. Né? Então a consciência vai gerar o pecado, esse pecado vai gerar a corrupção, a desobediência, vai gerar o dilúvio. Então, um período de consciência. Por que um período de consciência? Você vê que nesse período você não tem leis, você não tem Bíblia aqui, a norma era a consciência do homem. A consciência, que o mundo chama de sexto sentido, é que apontava o que é certo e o que era errado. E aí Deus vai pôr fim à terra. Já na segunda dispensação, vai vir aqui o dilúvio. Vai salvar Noé e a sua família, e aí vai dar início ao governo humano. Da consciência para o governo humano, nós temos dos 3 primeiros passos, o que mais muda é o tempo de existência do homem. Inocência é eterno. Consciência chegava a viver quase 1000 anos. Governo humano, o homem passa a viver no máximo 120 anos. No governo humano, acredita que houve muitas alterações. Por exemplo, antes do dilúvio não chovia. Na verdade, a água era só a relva, né? Era só a umidade que molhavam os campos. A partir do dilúvio, começou a vir água de cima. Então, acreditas que a partir daqui houve muitas mudanças climáticas, e por isso o homem passou a ser responsável pela terra. Um descontrole da terra aconteceu aqui em excesso, que é o homem, Deus entregou a terra para o homem, quando ele diz, não tentará mais o meu espírito contra o espírito do homem, serão seus dias 120 anos. Deus parece entregar a terra para o homem. Claro, nesse período do governo humano, vai ter lá a Torre de Babel, mostrando ali, já 2 ou 3 gerações depois de Noé, mostrando ali que o homem continuava rebelde a Deus. Do governo humano, vai acontecer um período da promessa, que é o período de Abraão, aonde Deus ele vai deixar de tratar a humanidade como única e vai passar a tratar as suas promessas relacionadas apenas ao povo de Israel. Então você vai ter aqui o chamado de Abraão, logo após a divisão das línguas, e aqui que a gente chama de promessa nesse slide, também é chamado de patriarcal, dispensação patriarcal, porque aí Deus vai tratar com os patriarcas, que é uma classe especial de homens que viveram no passado. Veja que hoje, que nós estamos, que na época da igreja, que também é a época da graça, tem infelizmente aí pseudos pastores, pseudos apóstolos, ungindo seus obreiros a patriarca, né? Tem uns doidos aí, ungindo as pessoas. Vem aqui, pastor é fichinha para mim ser pastor. Agora eu quero ser patriarca, né? Tem um doido aí que tá ungindo o povo até arcanjo. Meus obreiros não é obreiro, não. Presbítero é pouca coisa, eles são arcanjo. Então você vê que existe uma classe especial na dispensação aí patriarcal, que é Abraão, Isaac, Jacó, José. Então vai
ter fim na escravidão do Egito, quando vai surgir a dispensação da lei, que é a partir do momento que a lei vai ser o agente regulador de Deus e o homem, por meio de Moisés, no Monte Sinai, dando as pedras da lei e as normas para que Moisés possa ensinar o povo. E aí vai entrar os 10 mandamentos. Eles também não vão guardar, por isso vão perecer no deserto e tal. Mas tudo isso que está acontecendo antes são sombras de algo que apontaria para o maior evento, que é o cumprimento das profecias em Cristo. Então, em Cristo surge a época da igreja, ou da graça. Tá? Então, você vê que nós já estamos na sexta dispensação. Então, no plano de Deus por meio da eternidade, a gente está já na fase final. Então, é verdade. Por isso, João vai dizer já é a última hora. Os escritores bíblicos já diziam que era a última hora. Por quê? Porque já estava na sexta dispensação, que inclusive é uma que se acredita que é a mais curta. É um período especial da igreja, chamada graça. É um convite de Deus para todas as nações serem salvas em Cristo por meio da igreja. Que é esse pequeno período da história é que nós estamos vivendo. Então a escatologia vai partir do momento em que Cristo foi assunto ao céu e foi derramado o Espírito Santo. É esse periodinho aqui, ó, da história é que nós estamos vivendo. O que nós vamos estudar daqui para frente vai ser essa escatologia. Então, o próximo evento escatológico que nós aguardamos, qual que é? Qual que é o próximo evento escatológico que a gente está aguardando? Quem pode escrever aí para mim? Porque quem estava lá no início, né? A lei foi um evento, a vinda de Cristo para morrer foi um evento. Qual o próximo evento escatológico que a gente está aguardando? Quem me ajuda aí? O arrebatamento, Olivia, parabéns. Então, quando se fala de arrebatamento, sim, se fala de escatologia, tá? É aquilo que nós aguardamos. É o próximo evento escatológico que vai dar o start para vários eventos, uma transformação, porque cada vez que mudava a dispensação, a terra era outra. Cada vez que mudava a dispensação, muda a forma de Deus tratar com o homem. Deus continua o mesmo, mas a forma dele tratar com o homem, ele muda, porque Deus nos trata também segundo as circunstâncias. Então, com o fim da graça, por ocasião do arrebatamento, Deus vai tratar o humano de uma forma diferente. E vai haver uma grande mudança. Tá? Então, se você olhar o tempo de cada dispensação, você vai ver que o tempo da graça aqui está no limite. Tá? Nós estamos chegando, passando de 2000 anos. Esses tempos aqui foram menores. Então, a gente já está em um tempo aqui limitado em anos para sairmos da graça e entrarmos nos eventos que nós vamos estudar a seguir. Ok? Então, aqui é só um aperitivo. Só para abrir o apetite aí. E aí, o nosso estudo é fatiar isso em pedaços e estudar isoladamente. Por isso, no livro, está lá Escatologia, parte 1. É muita coisa. Talvez a gente não consiga esgotar a aula 1 hoje, tá? Chegar a um limite aqui, você vê só a introdução, gastei quase 30 minutos. A gente talvez fatia a aula 1 em mais pedaços, se precisar a gente usa mais aulas, mas não vamos ficar tão ansiosos aí em concluir, tá? Então essa aula 1 vai falar a introdução à escatologia, segunda vinda de Cristo, as duas ressurreições e o tribunal de Cristo. É o que a gente vai tratar agora. Sempre quando a gente inicialmente inicia as aulas presenciais, eu gosto de iniciar ouvindo os irmãos, interagindo com os irmãos por meio de algumas perguntas e respostas, se os irmãos quiserem falar ou escrever, a gente trocar uma ideia exatamente para fazer aí um certo
aquilo que os irmãos já conhecem, tá? Então, vou colocar aqui a primeira pergunta. Quem define para mim o que é escatologia? Quem pode escrever ou falar o que é escatologia? Quando você ouve escatologia, o que que você pensa? Quem pode escrever para mim? Quem pode me ajudar? Escatologia. O que que você entende por escatologia? Fiquem tímidos, não. Que é um laboratório, que é hora de escrever aí o que você acha. Tem alguém digitando. O que é escatologia? O nosso livro vai ter essa definição aí. Está lá na página 9. A Isa aqui já falou. O estudo do que vai acontecer. É isso mesmo. Está correto, Isa. Obrigado. Ele vai dizer que é a junção da palavra scatus, que quer dizer último, e logia, que quer dizer estudo, né? Ou coleta. Então, ele é o estudo dos últimos acontecimentos, ou dos próximos acontecimentos, tá? Então, é a sistematização de uma doutrina. Vai acontecer coisas futuras? Vão. Quando eu estudo tudo isso, eu chamo de escatologia. A gente também pode falar que a escatologia, né, é o Apocalipse. A gente está acostumado a falar que Apocalipse quer dizer revelação. Tá certo, Apocalipse é a revelação. Mas Apocalipse, a ideia da palavra é tirando da sombra, né? Então, quando eu tiro da sombra, eu vejo o que tem. Então, a ideia da palavra Apocalipse é essa, né? Está escondida em uma sombra. Então, quando eu tiro dessa sombra, é a revelação, é o Apocalipse. Tá? E quando se fala de escatologia, eu preciso de uma definição. O que é escatologia bíblica? E aí tem um negócio interessante para falar com vocês. Pelo fato de que nem toda escatologia que você ouve é bíblica. Porque se a escatologia é o estudo do que vai acontecer, como a Isa falou aí para nós, muita gente está falando o que vai acontecer sem usar a Bíblia como referência. Então você vai ter escatologia, esses grupos que fazem em geral muito mal para os irmãos da igreja, esses vídeos que se mostram na internet, que as pessoas se compartilham à torta e à direita, trazem muito mal para as pessoas, porque elas deixam de ver a escatologia bíblica para ver uma escatologia sensacionalista, uma escatologia espírita, uma escatologia lá, como que é aquele grupo que tem muito vídeo lá, Illuminatis, os Illuminatis fazem vídeos, identificam sinais na mão das pessoas, e não sei o quê, e as pessoas se prendem a essas coisas e deixam em segundo lugar a escatologia que a Bíblia ensina. E por que as pessoas não se interessam pelo fim do mundo, mas não interessam pela escatologia bíblica? Porque a Bíblia, ela não é sensacionalista. As outras escatologias são. Então, você vai ter gente falando da marca da besta, o que é, desenhando ela e dando certezas que a Bíblia não afirma. Logo, essa escatologia sensacionalista passa a ser mais atrativo. A escatologia que vai dizer que o Macron é o anticristo, né? Que o Boris Johnson, lá do Reino Unido, é o anticristo, dá nomes, né? Então isso fica muito mais atrativo para as pessoas. Ainda esta semana eu recebi um vídeo, talvez alguém tenha recebido aí,
e a irmã mandou que estava muito preocupada com aquele vídeo, era um vídeo aí de uns 22 minutos, e que era do final dos tempos, etc e tal. Aí, uma das primeiras coisas que você identifica esses vídeos, já começa pedindo para compartilhar, né. Não é uma informação que você acha necessária e você mesmo compartilha. Eles já começam: "Pelo amor de Deus, compartilha". Muitas vezes tem um título bem sensacionalista, né, "Estamos perdidos, vai acabar o mundo", ou aqueles títulos: "Assista antes que o governo proíba", sabe esse tipo de coisa? Já é um mau sinal que não é alguma coisa bíblica, não é alguma coisa de Deus. E nesse vídeo tinha lá uma doutora que não mostrava a cara, falava que ela era americana, e falava do genoma humano, e falava que ia reprogramar o genoma, e que já tinha tecnologia para isso, e até aí tudo bem, tal, 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 beleza. Daqui a pouco ela soltou falando que essa pesquisa é feita pelo Bill Gates, que é o dono da Microsoft, sendo que o Bill Gates hoje ele já está aposentado, né, ele só cuida das instituições de caridade dele, e que ele vai colocar um código reprogramador do genoma humano para controlar a humanidade, e aí veio o absurdo, por meio da vacina do Covid que está sendo feita. Então, se você tomasse a vacina do Covid, você seria controlado pelo Bill Gates. Olha só onde chegou. E isso a pessoa coloca em uma cara muito bonita, com palavras muito bonitas, em inglês e tal. E eu falei para a irmã: isso é um tremendo perigo, porque quando surgiu a paralisia infantil, a seita das Testemunhas de Jeová nos Estados Unidos proibiram que os Testemunhos de Jeová tomassem a vacina da paralisia infantil. Muitos filhos de Testemunhos de Jeová ficaram com a doença por causa desse tipo de movimento. Toda vez que sai uma vacina nova, toda vez que sai um governo novo, as pessoas começam a multiplicar esse tipo de informação que traz terror, não traz informação e não traz Bíblia. Como uma mulher, também americana, um vídeo falando que ia ter, há poucos dias, quem que lembra? Que ia ter 3 dias de escuridão. Quem lembra disso aí? 3 dias de escuridão. E eu vi na internet pastores fazendo vídeo em cima do vídeo da mulher, falando que, ó, vai acontecer mesmo, e puxando versículos bíblicos e tal. A mulher deu data, deu tudo e não aconteceu nada. E milhões de compartilhamento aconteceu. Então o conselho que eu dou, irmão, compartilhe o que a Bíblia fala. Não compartilhe esses caras que querem ficar famoso por meio dessas profecias, tá? Porque as pessoas gostam de ver essas profecias mesmo, mas nem sempre elas gostam de confrontar isso com a Bíblia. Irmão João, eu apaguei o vídeo, era um vídeo longo também, viu, irmão João? Uma senhorinha falando que orou, ela tá na cama dela. Irmão, de pior que pastores assim, é, tem vários, irmão Renan. O que mais me dói, irmão, que às vezes eu recebo isso de pastores, assim, presidentes, de gente que tem 3, 4 igreja, entendeu? E o cara tá soltando isso no altar todo dia, botando medo nas pessoas, tá? Então esses vídeos dos Illuminates aí, esse tipo de vídeo, essa época do Covid, né? Como, por exemplo, aqueles vídeos requentados, né? Quando mostrou caixão sendo enterrado com tijolo dentro, falou: "Tá vendo o que o governo tá fazendo e tal". Aí foi ver, o vídeo era de muitos anos atrás, tá. Então, desde o 2000 o mundo tá acabando, é verdade, Lívia. Só que as pessoas acabam gostando disso, passando para frente, esses 30 minutos, meia hora de revelação, e o cara vê uma serpente que roda em volta da terra, e o cara vê uma revelação mais profunda do que Paulo viu. Fala mais do que João viu. Então eu vou ficar com aquilo que João escreveu no Apocalipse, com aquilo que Daniel e Ezequiel escreveu. Paulo diz: "Eu fui levado ao terceiro céu e vi lá coisas que é melhor eu não falar". Aí tem uns caras escrevendo, tem um livro que diz que ele foi arrebatado e vai escrever aquilo que Paulo não teve coragem de falar, né. Lançou um livro, um cara americano, né, As Coisas que Paulo Não Disse. E ele queria falar no livro que Paulo, entendeu? Isso vende muito. Eu acho muito bonito lá, aquele filme, né, no Brasil também ficou muito conhecido, O Céu é de Verdade.
mas aquilo é um testemunho, né? Um livro que vendeu muito nos Estados Unidos também. É um filme que fez muito sucesso, é muito bonito de assistir, recomendo. Mas aquilo não é doutrina bíblica. Tá vendo qual a diferença de uma experiência? Tantas pessoas hoje parou um pouco, né? Mas o cara gravava um testemunho que ele foi no inferno e voltou. Isso chama a atenção das pessoas e não a Bíblia. E aí é que está o perigo, né? Acho que eu já até contei de um irmão que apareceu na minha igreja lá, que ele tinha o dom de mandar o povo no céu e no inferno. Então ele orava, a pessoa caía, falava: agora eu vou mandar ela lá no céu, agora eu vou mandar ela lá no inferno, e ela vai contar como é o inferno para vocês, vai contar. Opa, já tem a Bíblia, tá? E aí depois ele induz a pessoa: você viu lá? Não era quente lá, tal, 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 né? Aí o pastor, corajoso, que nem todos os pastores têm coragem de fazer isso, falou: não, irmão, aqui que doutrina não são essas revelações. Doutrina aqui é a Bíblia. Foi lá, pediu licença para ele, pediu o microfone para ele e encerrou. Levantou a irmã, falou: irmã, levanta, vai lá. E aconteceu toda a situação. Depois eu soube que a irmã ficou meses sem voltar à igreja, por causa do irmão que estava mandando os outros para o inferno, literalmente, né? Então nós vamos zelar por uma escatologia bíblica. E aí, uma pergunta: qual a importância do estudo escatológico? Se eu perguntar a vocês, todos vão dizer: é importante estudar a escatologia, a doutrina do futuro? Sim. Pelo menos um porquê eu gostaria que cada um de vocês escrevesse aí para mim. Por que é importante estudar as doutrinas futuras? Por que você acha importante esse momento aqui? Vamos ver quem compartilha aí a sua ideia conosco. Por que é importante? A irmã Lívia Tomás também está aí, irmã Lívia. Deus te abençoe, viu, irmã Lívia? Hoje nós temos menos irmãos logados aqui, isso me preocupa bastante, né? Infelizmente. A irmã Lívia Poliana Alencar vai dizer: conhecer para que ninguém vos engane. Muito bom. O conhecimento é isso. Lembra que eu falei algumas aulas atrás? Lutero falou: um dia que todo mundo tiver a Bíblia na mão, ninguém vai enganar mais eles. Hoje a gente tem a Bíblia debaixo do braço e as pessoas continuam sendo enganadas. Então, quando eu já sei o caminho, eu erro menos para ir. Então, quando eu estudo o caminho das coisas futuras, eu tenho a tendência de não errar e não cair no engano. O irmão João está dizendo, né? Um conhecimento da palavra de Deus. Esse conhecimento, irmão João, traz respostas para as pessoas. Porque veja que esse é um tema que as pessoas se interessam. Então, ao invés de eu fornecer especulação para as pessoas, eu ofereço a ela o que a Bíblia diz. Ó, a Bíblia diz isso aqui. Tá? Você pode olhar na tua Bíblia. É até uma importante ferramenta de evangelização. Né? Eu, por muitas vezes, em sala de aula, com adolescentes, fiquei lá 30, 40 minutos, parei a aula para falar do Apocalipse para os alunos. Tá? E eles se interessam muito. Tá? É claro que vem todas aquelas teorias e tal, mas você aproveita para colocar a Bíblia. Quem mais pode dar mais alguma sugestão do porquê é importante? A irmã Lívia Tomás, o irmão João. Por que vocês acham que é importante também esse estudo? Aguardar o que o Senhor preparou para nós. Tá certo, Lívia? Perfeitamente. Entre muitas coisas que eu poderia dizer para vocês, uma das coisas é isso que vocês estão citando, né? A importância do conhecimento.
Será que tem alguém aí que poderia fazer a leitura de um texto bíblico para nós? Então, eu estudo para conhecer. É importante conhecer? Por quê? A Bíblia vai nos dar uma resposta. Lá no livro, 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. Será que tem alguém para ler para mim aí? 1 Pedro, opa, pode ler, por favor. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todos aqueles que vos pedir razão da esperança que há em vós. Amém. Obrigado, irmã Lívia. Então, quando eu estudo o Apocalipse, eu estou preparado para responder a quem pedir a razão da minha esperança. Você é crente? Sim. Por quê? Eu creio em Cristo, eu tenho uma razão para crer. Eu acredito no céu. Esse céu me gera esperança. E se eu não estudar, eu não estarei preparado para responder para quem me pergunta. Tá? Então, um dos pontos muito importantes seria esse: estudar para conhecer, para poder responder aos outros a razão da esperança. Agora, também quando eu estudo o Apocalipse, ele traz um temor e um consolo. Eu já dei alguns seminários de Apocalipse em algumas igrejas, e no final do culto alguém me procurou e falou assim: nossa, me deu um medo de ir para o inferno, um medo de perder a volta de Cristo, me deu aquele temor, né? Isso é uma outra coisa que vai acontecer. Mas além do medo, ele vai trazer consolo. Tá? E aí a gente tem um outro texto de uma epístola, que ela é considerada uma epístola escatológica, que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 18. Eu vou ler aqui para ganhar tempo. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Aqui você tem escatologia e você tem hermenêutica também, né? Porque a hermenêutica vai dizer assim, que você não pode tirar a palavra, o texto do contexto. Então, se você ler todo o capítulo aqui, 4 de Tessalonicenses, Paulo está falando da volta de Cristo. Está falando da trombeta de Deus, que os que morreram em Cristo vão ressuscitar, depois nós que estamos vivos. E ele vai dizer, pega esta palavra, que é a escatologia que vai acontecer, e console as pessoas com essa palavra. Então, em primeiro lugar, vai trazer esperança. Mas em segundo lugar, vai trazer consolo. Um livro pouco lido, verdade, irmão Renan. E olha só, irmão, olha só como é bíblico isso. Quando alguém precisa de consolo e nos procura, a gente é automático. Eu também. Não, Deus vai dar vitória. Deus vai passar. Deus vai fazer um milagre. Vamos orar aqui que Deus vai resolver isso hoje. Quando as pessoas estão lá em Tessalônica sendo perseguidas, o imperador matando todo mundo a rodo, Paulo não diz que o problema vai acabar. Paulo não diz que amanhã ou depois tudo está resolvido, que Deus vai fazer o milagre imediato, que ele vai determinar que Deus vai fazer o milagre. Ele não joga nenhum objeto ungido. Ele fala assim: vocês estão sofrendo? Ó, Jesus vai voltar nos ares, o suar da trombeta, quem morreu em Cristo vai viver, e depois nós vamos para o céu. E ó, pega isso como consolo para a tua vida. Jesus vai voltar e a promessa dele é verdadeira. Passe o que você passar, nada é melhor do que a nossa esperança de encontrar com Cristo nos ares. Isso é que nos consola. E quando você encontrar alguém em tribulação, fala a mesma coisa para eles. Cristo está voltando e vale a pena esperar ele. Olha que pegada diferente, por assim dizer. Né? Então é assim que eles consolavam, não tinham soluções imediatas. Console as pessoas dizendo que Cristo vai voltar. Tá? Então o primeiro passo é conhecer a razão da esperança. Segundo passo é para que nós possamos consolar uns aos outros.
E último lugar, de que alguém possa ler para nós, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8. Quem pode ler lá para mim? 2 de Timóteo, capítulo 4, verso de número 8. Pois não. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também todos quanto amam a sua vinda. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, irmã Lívia. Olha só, Paulo está morrendo. Se você voltar ao versículo anterior, tem aquela frase: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele, ao falar, ele está tendo coragem para enfrentar a morte. Ele está tendo coragem para enfrentar o sofrimento, porque Paulo é uma carta de despedida de Paulo. Então, quando eu estudo os eventos futuros, a minha fé é fortalecida e eu tenho coragem para enfrentar as adversidades que nos cercam. Tá? O estudo do Apocalipse faz o crente maduro, que não tem medo da prova. É claro que ninguém quer passar a prova, mas ao passar na prova, Paulo sabia. Paulo morreu degolado, cortaram o pescoço dele. Então ele tinha esperança. Por que ele tinha esperança? Porque ele conhecia que iam cortar o pescoço dele aqui, mas ele ia receber uma coroa daqui a pouco do outro lado da vida. Tá? Então você vê que são pilares extremamente importantes da nossa fé. Então, é alguma das coisas da importância da escatologia, né? Eu me preparo também para encontrar com Cristo. São fatores aí tão importantes, tá? Agora, onde está a dificuldade de aprender escatologia? Porque a escatologia, ela não é um manual, não é um livro de receita de bolo. Você só consegue entender a escatologia com uma análise sistemática da Bíblia toda. Inclusive, não é lendo só o Apocalipse. O Apocalipse, por exemplo, ele não é sequencial, não é uma sequência exata do que vai acontecer. As coisas estão todas misturadas ali. Então você tem ali Ezequiel, Daniel, que são considerados os Apocalipse do Velho Testamento, fortalecidos ali por Zacarias, por algumas passagens de Isaías. No Novo Testamento você tem o Apocalipse, mas você tem os Tessalonicenses, que são epístolas importantes. Então eu tenho que pegar os pedaços e juntar para entender. Por isso que às vezes é quase impossível, irmão, a verdade é essa. Alguém pegar a Bíblia sozinha, ler e entender o Apocalipse. Porque quando ele faz isso, ele está desprezando 2000 anos de pessoas que estudaram o Apocalipse. Se você pegar o Dr. Thompson, que é o autor da Bíblia Thompson, o Dr. Shade, que é o autor da Bíblia Shade, são pessoas que gastaram 40, 50 anos da vida deles estudando a Bíblia, anotando tudo que tem na Bíblia. E ele nos dá isso de mão beijada. Ó, tá aqui o que eu desenvolvi. 40 anos de estudo tá aqui. Você pega já com os versículos já todos ajuntados, com os tópicos, então fica muito mais fácil você entender o Apocalipse por meio de uma visão de alguém que já estudou muito o Apocalipse. Então você vai ter dentro da escatologia as vertentes, onde a nossa é aquela dispensacionalista e pré-tribulacionista, que é algo que a gente vai detalhar melhor mais para frente. Mas é mais fácil eu pegar o que Antônio Gilberto já escreveu e tentar entender o que ele escreveu e confrontar com a Bíblia, do que eu pegar a sua Bíblia e partir do nada. É por isso que você vai ter escatologias, aberrações, né? Se você pegar a escatologia pregada aí, por exemplo, pelo grupo do CCB, da Congregação Cristã, você fica bobo dos absurdos que eles falam. Porque criou-se ali muita especulação, que eles são a igreja verdadeira, que só eles não vão adorar o anticristo. Então tem muita coisa que é embolada. Então a gente vai pegar um norte de alguém que já estudou e vamos seguir, tá? Porque do nada ele é muito difícil. E aí você vê as vertentes e vê aquela que você concorda mais, você vê aquela que está mais perto da Bíblia e assim por diante.
E aqui não vou perder tempo, né? Você já viu algum absurdo relacionado ao fim do mundo? A gente já falou, né? Dos 7 dias de trevas, não sei se alguém lembra mais alguma coisa, mas teorias mirabolantes do fim do mundo é o que não falta. Que os alienígenas vão invadir o planeta Terra e tanta coisa aí a gente ouve todos os dias. E essas especulações, como eu disse, acaba prejudicando o estudo sério da escatologia. Seguindo aí, então, nós temos aí o que eu já falei, escatologia é o último, né? Estudo das últimas coisas. E ali eu tenho um outro texto para a gente dar uma verificada. Apocalipse, capítulo 1, verso 19. De para a irmã Lívia separar aí, na hora que tiver ok, ela lê para mim. Apocalipse 1, 19. E a Bíblia, irmão, ela tem pontos difíceis de entender? Sim. Tem coisas que são muito fáceis. Que Jesus morreu na cruz para me salvar, isso é o básico e o essencial para a pessoa ser salva. Mas não é o único ponto. Eu preciso ver que existem lugares, pontos da Bíblia, que eu preciso ler, reler, pesquisar, descobrir para entender. Malívia, por favor, leia. Escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Obrigado. Então vê que João, ele viu há 2000 anos atrás. Ele viu lá atrás o que vai acontecer lá na frente. Então João escreve o que é e o que ainda será. Então você vê que o Apocalipse ele está perdido no tempo. Coisas que na eternidade já se cumpriu, mas para nós não se cumpriu ainda, porque João já viu. Tá? Então, só por essa pegada aí do versículo 19 do capítulo 1, já dá um nó na nossa cabeça. Ele já viu acontecer e vai acontecer ainda? Como que ele viu? Tá? Então, até o hino diz, João viu. Então está no passado, não é João verá. João já viu o que vai acontecer lá na frente. Então, de fato, se eu não sentar e estudar de verdade o Apocalipse, a gente não entende. Tanto que você vai ver pregações do Apocalipse, basicamente até o capítulo 3, que são as cartas à igreja, que são ali maravilhosas, né? Aquela carta tem uma simbologia maravilhosa, representa todas as igrejas de hoje e tal. Mas você vê que depois do capítulo 3, pouca gente se arrisca a falar, exatamente por causa do grau de complexidade que existe em alguns textos da Bíblia. Pela linguagem que ele usa, né? Nem sempre é uma linguagem literal. Você vê que existem outros autores bíblicos que é, eles mesmos acharam difícil aquilo que eles viu, né? Seria uma visão daquilo que acontecerá, né? Mas João se vê dentro do processo acontecendo, e aí está a dificuldade. Vai acontecer, mas João estava ali, né? Arrebatado em espírito, ele estava vivendo aquilo, como se estivesse acontecendo naquele momento, alguma coisa que acontecerá. Você vê que foge já da nossa lógica. Vamos ver aqui Pedro falando que tem parte na Bíblia difícil? Vamos ver Daniel dizendo que tem parte difícil na Bíblia? Por exemplo, 2 Pedro, o capítulo 2, melhor, 2 Pedro, capítulo 3, 15. Segunda Pedro, como é que eu perdi? Capítulo 3, né? 15. Olha só que Pedro diz, 2 Pedro, capítulo 3, verso 15 e 16, diz assim: E, tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disso, como todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender. O próprio Pedro, que convivia com Paulo, lia as epístolas de Paulo e dizia assim, ó, tem coisa difícil de entender. Lê o Daniel para mim, por favor, irmã Lívia, que está aí no slide, Daniel
12:8, você vê que o próprio Pedro lia e não entendia. Agora imagina nós, depois de tanto tempo, se é tão fácil, é só abrir a Bíblia e ler, como o pregador que diz, não, hoje Deus vai me dar a palavra, e ele cata lá e abre a Bíblia, pá, e cai lá. E teve uma besta que saiu da terra, e uma besta que saiu do mar, eu vou pregar aqui. Irmão, não tem condição dele falar. Quando acontece isso, ele simplesmente leu e ele vai abandonar. Às vezes é até mais seguro ele abandonar do que falar aquilo que ele não entende. Tá? Tem Daniel aí, Malívia? Daniel 12:8. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse, meu senhor, qual será o fim destas coisas? Ótimo, obrigado. O próprio Daniel tendo uma visão, não entendendo o que era aquela visão. Então você vai entender que o próprio João viu coisas que ele não sabia explicar. João explicava, dava exemplo segundo a sua realidade. Tá? Então vamos supor que se eu tenho uma visão e eu vejo lá um veículo no céu, eu vou associar aquilo que eu vi com um carro. Ah, eu vi uma espécie de um carro. Só que se eu nunca vi um carro, como que eu vou falar o que é aquilo? Tá? Então você vai ver que nessas descrições, tanto de Daniel como de Ezequiel, você vai lá capítulo 2, 3 de Ezequiel, ele falando, eu vi as rodas que rodavam e tinha um monte de olho na roda, fica muito difícil descrever, porque nem eles sabiam exatamente aquilo que eles estavam vendo. A irmã Lívia Tomás perguntou, pastor, será despreparo ou palavra revelada como falam? Não entendi, irmã Lívia. Acho que é alguma coisa que eu falei que eu perdi aqui. Esclarece aí para mim que eu já te respondo, tá? O nosso livro, lá na página 8, um comentarista bíblico, o Dave, ele tem aqui na página 8 um comentário interessante. Irmão, estudar não é fácil não, viu? Não é diversão não. Estudar é um remédio amargo, que cansa, exige da gente, mas os resultados são muito bons, viu? Estudo é um remédio a longo prazo. Ah, sim, Malívia está falando a respeito dos pregadores, né, Malívia? É meio cultural, né, Malívia? Porque quando o cara faz isso, simplesmente a Bíblia sai falando, boa parte da igreja vai achar o cara o máximo, né? Olha, ele tem pão quentinho, ele tem revelação do céu. Tem um irmão que há muito tempo eu convido ele para estudar com a gente, um irmão muito abençoado ali de Americana, mas sempre ele me manda pergunta desse tipo, né? Que ele disse que alguém revelou que Deus ia usar ele com o pão quentinho. E aí ele falou que desde esse dia ele não queria mais ler nenhum livro, que ele ia jogar fora as bíblias de estudo dele, ia ficar só com a Bíblia mesmo, que Deus ia dar o pão quentinho para ele lá, que ele não queria nenhuma outra influência na pregação dele, né? Eu falei, irmão, quanto mais você estudar, ler a Bíblia, ler livro de estudo, mais quentinho vai sair o teu pão, porque é brasa, tudo isso vai ser brasa pro teu pão, né? Infelizmente eles espiritualizam e tem muito pregador preguiçoso também, viu, irmão? É difícil estar aqui, né? Eu gostaria que aqui tivesse 20, 30 pregadores aqui. Queria que tivesse aí 10 pastores, 10 presbíteros, mas você vê que eles resistem muito ao ensino, né? Porque vai que eu estou errado, né? Do outro jeito é bem mais fácil. Então, às vezes acontece isso. Cara, teu irmão inocente, que não tem oportunidade de aprender, não teve uma orientação, tem vários fatores, né? Mas hoje o acesso é muito grande, irmão. Com o YouTube na mão, o cara se prepara muito. E aí, mas ainda se ouve, se vê muitos absurdos sendo pregados por aí.
Eu falava lá da página 8, o comentário lá do Dave. Teríamos de ser como Deus, para que tudo fosse provado e racionalizado para nós. Obviamente, não somos como eles. Somos finitos e Deus é infinito. Simplesmente não temos a capacidade de compreender tudo sobre Deus e sobre o seu universo. Por que que a gente não consegue descobrir tudo do Apocalipse, tudo da Bíblia? Porque Deus é perfeito, a palavra é perfeita e ele é infinito. Nós somos imperfeitos, cheios de problemas e finitos. A palavra é perfeita demais para nós, por isso que a gente não alcança. Por isso sempre vai ter textos que vai nos gerar dúvida e não vai dar certeza. Vai vir um tempo, a gente vai estudar, no reino milenar, que a Bíblia faz uma promessa, que o conhecimento vai aflorar. Então, sem o pecado, né, ou com o pecado muito minimizado nesse tempo, todo mundo vai entender melhor a Bíblia. Tá? É quentinho, mas sem sabor, né, Marcos? Outros preferem, né? Quantos irmãos, né, Malívia? Malívia Maria aí, ela é novinha, né? Mas eu, quando comecei a pregar, estava no auge do Marco Feliciano. Né? Quantos Marco Feliciano eu ouvi, né? Comecei a pregar 2003, 2004. Quantos pregação de Marco Feliciano? O cara ouvia o DVD de dia e à noite pregava na igreja, né? Achava que os outros não sabiam quem era. Então, ainda tem, né? Ainda tem quem copia as mensagens. Vamos lá, que tem muita coisa, tá? Especulação é aquilo que eu falei já um pouco, né? É muita especulação, é muita invenção, isso atrai muita gente, muitos vídeos sensacionalistas, e isso acaba desvirtuando o verdadeiro sentido da escatologia. Às vezes as pessoas vão para um curso de escatologia, para um seminário de escatologia, simplesmente para satisfazer a sua curiosidade, e não para entender a Bíblia. Tá? O próprio Paulo vai dizer, 1 Coríntios 13, 12, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Paulo dizendo que conhece em parte. Então quem que vai conhecer tudo, irmão? Tem coisa que não vai ter resposta. Bom? Romanos 8,18, Paulo dizendo, porque para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada. Então há uma glória, há algo a ser revelado que a gente também não conhece. E aquele texto de Deuteronômio 29, 29, que todo professor de escola bíblica tem que ter na ponta da língua, né? Porque às vezes, principalmente quando você dá aula em uma sala de adolescente, de criança, né? Eles viajam mesmo, né? Aquelas perguntas assim, bem lúdicas, né? Bem estranhas, que às vezes a Bíblia não dá respaldo para responder. Então, ou você fala que a Bíblia não diz e você não sabe, ou tem gente que inventa uma resposta, né? Mas Deuteronômio 29, 29 diz: há coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós, a nossos filhos para sempre, para que cumpramos toda a palavra dessa lei. Então, tem coisa que Deus revelou e tem coisa que Deus não revelou. É muito fácil eu contar a história bíblica de hoje para trás, como Jesus nasceu, como Jesus veio, por onde ele passou, passado. Agora, eu falar com perfeição o que vem é muito difícil. Nós temos agora apenas uns feixes de luz que pode nos guiar por esse caminho. Tá? Você vê que os fariseus, os escribas, esses homens esperavam a Cristo. E quando Cristo veio, veio de uma maneira diferente do que eles pensavam. E eles acabaram não reconhecendo Jesus como Cristo. Então, às vezes, se cria uma expectativa de uma certa forma, mas o jeito que será de fato, só quando a gente viver o arrebatamento. O céu vai abrir? O céu vai ficar cor-de-rosa, professor? Vai. O céu sempre foi azul, né? Porque Jesus é macho, né? Que menino usa azul. Mas naquele dia lá vai ficar rosa o céu? Vai ter um anjo tocando? Vai tocar que hino? Vai ser da harpa que a gente vai ouvir? O que vai tocar? Você vê que é coisa que não tem como saber, não tem como falar, né? E às vezes numa escola dominical você vai ouvir essas coisas. Então, há mistérios, só quando a gente viver. Como vai ser o som dessa trombeta? A gente vai ver. Então, a roupa vai ficar? Ou a roupa vai para o céu? Porque se a roupa for para o céu, eu vou ficar eterno e gravado esperando. Ah, não, a roupa vai ficar, então não importa.
né? Então você vê que há pormenores que a Bíblia não nos dá o direito de saber, né? E aí gera muita especulação e se cria doutrinas em cima dessa especulação. Vamos lá, Jesus sabe quando ele vem? Né? Já partindo aqui para o nosso primeiro tema, o próximo evento escatológico é volta de Jesus. Enquete, Jesus sabe quando ele vem? Se sim, coloque 1. Se não, coloque 2. Jesus sabe quando ele vem? Todo mundo respondendo agora aí no chat. Se Jesus sabe, coloque 1. Jesus não sabe, você coloca 2. Vamos ver a enquete. Ó, meio a meio aí, vamos ver. Todo mundo participando aí, vamos lá. Não fique com vergonha. O pessoal do 1 tá ganhando. Vamos ver. Isa 1. Marcelo 1. Mas o pessoal do 1, e esse texto aqui? E como eu vou explicar, pastor Davi, esse texto aqui, ó? Marcos 13:32. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o filho, senão o Pai. Ora, a Bíblia está dizendo que Jesus não sabe, porque ele não é o filho, que só o Pai sabe. Então Jesus não sabe quando ele vem. Quem tem aí uma ideia de como explicar isso? Ele estava na terra, né, Mamelina? Correto. Concorda? Concordam com a Melina aí, gente? Jesus falou isso porque ele estava na terra? Tem gente escrevendo, vou aguardar. A participação de vocês é muito importante. Boa pergunta, Malívia. Peraí que a gente já fala, tá? Escrevendo, pode continuar escrevendo, eu vou falando aqui, tá bom? Eu entendo perfeitamente o que a irmã Melina falou, está correto, tá, irmã Melina? Obrigado pela participação. Jesus estava na terra. Mas quando a gente fala que Jesus estava na terra, ele também fala de coisas do céu. Jesus estava na terra respondendo como homem, não é? Porque a gente tem vários fenômenos. Jesus falando como homem, Jesus falando como Deus. Quando você vê a mulher samaritana lá, em João capítulo 4, Jesus pede água para ela. O Jesus que pede água para a samaritana é o homem com sede. Mas daqui a pouco no diálogo, ele vai dizer assim, se você pedir água para mim, eu vou te dar água viva. Nunca mais você vai voltar a ter sede. Ali ele está falando como Deus. Ó, uma outra colocação interessante aqui, que ele sabia, mas ele não queria revelar. Faz sentido também, pastor Davi. Mas existe uma outra explicação além dessa, tá? Porque a vinda de Jesus, ela é sinalizada com o encontro da noiva com o noivo, né? A grande conjectura que se faz ao falar Jesus voltando é a noiva esperando o noivo. Então, uma outra explicação menos falada, a explicação mais convencional é essa, que a irmã Melina, o pastor Davi está dizendo. Mas existe uma outra explicação um pouquinho mais profunda, que tem a ver com a cultura judaica. E na cultura judaica, nunca o noivo falava o dia que ele ia vir. Então seria uma surpresa. Então, alguns vão defender dizendo assim, ó, Jesus sabia, mas ele não falou para não quebrar a tradição do noivo não avisar ninguém o dia que ele viria, nem o seu melhor amigo. Então, se ele marcasse, ele quebraria aquela tradição e a ideia, né, essa alegoria da noiva encontrando o noivo não funcionaria mais. Então, ele não quis quebrar essa questão da cultura. É uma outra vertente. Você vê que tem coisas que têm vertente. Mas uma coisa
Eu tenho certeza que Jesus hoje sabe que quando ele vem. Mateus capítulo 28, verso 18. E chegando Jesus, falou-lhes dizendo: me é dado todo o poder no céu e na terra. Então, se foi dado todo o poder no céu e na terra, todo é tudo. E senão ele diria: foi-me dado todo o poder, menos de saber quando eu volto. Tá? Então ele tem todo o poder, então ele sabe. Apocalipse 3:11, ele até sabe que ele vem e ainda diz que ele está vindo é rápido. Eis que venho sem demora. Alguém que vem sem demora sabe quando vai vir. Quando você liga dizendo, ó, peraí que eu tô chegando, é que você sabe a hora que você vai chegar, tá? O irmão Marcos está perguntando se seria uma verdade o que estão dizendo, que Jesus não sabe quando virá, tá? Estaria errado, viu, irmão Marcos? Jesus sabe, ele tem todo o poder, ele sabe sim, tá? Voltando aqui à irmã Lívia, pois eu quero até esclarecer melhor aqui essa pergunta da irmã Lívia. Maria Tomás? Ou eu tô confundindo as Lívias já? Uma é a Poliana, a outra é a Maria, né? A Tomás é a Maria, eu acho. Nós vamos nos reconhecer no céu? Você já cantou aquele hino, irmã Lívia? Lá verei Abraão, lá verei meus irmãos, lá verei. Quando Jesus prometeu para o malfeitor na cruz, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Será que na hora que ele encontrou Jesus, ele falou, poxa, era verdade? Ou será que na hora que ele chegou no paraíso, ele não conheceu Jesus? Quem que é você mesmo? Né? Será que lá nós não vamos querer conhecer Davi, os apóstolos? Quando Paulo receber a coroa que a gente leu lá de Timóteo, vai receber a coroa. Mas por que essa coroa? Eu não lembro mais nada do que aconteceu lá. Quando o soldado vem da guerra vitorioso, e ele recebe lá uma patente, recebe lá uma medalha, ele sabe por que aquela patente, aquela medalha. Então, embora existe várias vertentes aí dizendo que, usando principalmente um texto lá de Salomão, lá de Eclesiastes, né, dizendo que lá não há conhecimento, fora do contexto usando isso, ele diz que lá a nossa memória vai ser apagada. Na verdade, a nossa memória não será apagada, mas nós não teremos o sentimento mais do homem caído. Porque, se eu vou conhecer, eu vou ficar triste porque meu pai, minha mãe, alguém foi para o inferno. Lá eu não vou ter esse sentimento caído. Lá eu vou ter o sentimento de justiça apurado. Como não há tristeza, não tem como eu sentir tristeza. Se alguém foi condenado, eu vou estar do lado de Cristo dizendo, Cristo, o Senhor amou, deu oportunidade e essa pessoa não quis. Então é mais do que justo que ela seja condenada. A gente vai ter um outro sentimento, tá? Então, lá de Salomão, Salomão ele tem uma visão terrena das coisas. Ele está falando que o que ele adquiriu aqui nada vale lá na vida futura, né? Então, eu não posso tirar contexto. A temática de Salomão lá em Eclesiastes é a terra, não é o céu. Eu não posso pegar um texto de lá e jogar lá no Apocalipse. Tá bom? Mas eu quero, em outra aula, responder um pouquinho melhor ainda essa questão, irmã Lívia. É que eu vou tocar aqui por causa do nosso horário, tá? Mas eu quero trazer mais isso aí, esclarecer um pouquinho melhor. Aqui tem o plano escatológico de uma maneira bem resumida. Vamos ver de uma maneira global o plano escatológico e depois nós vamos ver os pormenores. Então a gente está aqui, ó, momento atual, né? Vocês veem meu mouse aí, momento atual, a era da igreja. Esperando o próximo evento, arrebatamento. O que é o arrebatamento? O encontro dos salvos com Jesus. É o primeiro, ou melhor, o próximo evento escatológico que nós aguardamos. Veja que a setinha está para cima. Arrebatamento, rapto. Cristo pegando a igreja, desaparecendo e levando para os ares. Quando acontece isso, o Espírito Santo entregará a igreja para Jesus e será retirado o Espírito Santo da terra, dando liberdade para a manifestação do falso profeta, do anticristo, da besta. E esse período aonde o mal dominará a terra é chamado de tribulação. Então a gente acredita que após o arrebatamento
inicia-se 7 anos de tribulação. A gente vai detalhar por que é 7, tudo. Agora é só uma maneira global, né? Vamos de milho em milho, assim, grão em grão, enchendo o papo, tá? Então, após o arrebatamento, 7 anos de tribulação, é onde a gente tem medo de ficar, né? Onde vai ter a marca da besta, perseguição, morte, destruição. Desses 7 anos, 3 anos e meio são sem a igreja aqui e tempos de fartura e prosperidade. 3 anos e meio de profunda destruição e revelação da glória de Deus. Enquanto nós estivermos com Cristo nos ares, ó, arrebatamento, vai acontecer duas coisas importantes. Enquanto a grande tribulação acontece aqui embaixo, lá no céu, a gente vai estar vivendo um negócio chamado Tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Então o povo sofre na terra por 7 anos, e nesse período a gente está nos ares com Cristo. Está no arrebatamento, vivendo o arrebatamento com Cristo. Tribunal de Cristo é o julgamento dos santos. Tá? O julgamento do santo em si, não. Porque Jesus já levou os nossos pecados, não tenho dívida mais. Mas o julgamento para obras. Toda obra será revelada no tribunal de Cristo. Será provada pelo fogo. Tá? E as obras que permanecerem, essas pessoas serão coroadas. É o que a Bíblia chama de galardão. Aqui é a hora do crente receber o galardão. É aqui onde Paulo esperava a coroa dele. Tá? A gente vai falar mais disso aí também, só dando uma pitada. Após todo mundo já ter as suas obras queimadas pelo fogo e só aquela obra pura se permanecer, ou seja, o que fez por vanglória, o que fez por soberba, o que fez para aparecer, o que fez para ficar rico, o que fez desfazendo dos outros, tudo isso será provado, né? E eu acho que aqui vai ter uma grande surpresa, né? Que talvez os mais galardoados aqui não serão os grandes pastores presidentes, os líderes dos grandes ministérios, mas talvez as melhores obras vai ser do porteiro da igreja, vai ser da irmã que limpa a igreja, vai ser daquela pessoa piedosa que visita os enfermos, que faz sem nenhum tipo de troca, faz por amor. Eu acho que esses aqui, sabe, aqueles irmãos que a igreja não dá valor, que o pregador vira as costas para ele, que a igreja não valoriza, que não tem cargo. Eu acho que esses irmãos vão brilhar muito aqui, tá? E aí nós vamos para bodas do Cordeiro. O que é as bodas do Cordeiro? É a festa nupcial. A gente vai deixar de ser noiva para ser esposa do Cordeiro. Aqui é a grande festa que vai acontecer no céu, tá? Nesse período grande tribulação, até acontecer a segunda vinda de Cristo, onde Cristo vai vir para a terra agora não mais com a sua noiva, mas com a sua esposa. Eu me sinto assim também, viu, Malívia? É assim, eu me emociono bastante quando eu vejo isso acontecer. O Espírito Santo que está em nós, ele testifica isso em nós, né? E eu me sinto assim todo arrepiado aqui também, tá? E ali a noiva de Jesus. Ali ninguém separa mais a gente de Cristo, né? A gente vai governar com Cristo, voltar para a terra para cumprir as etapas. Batalha do Amargedon, milênio, juízo do trono branco, novo céu e nova terra, eternidade futura. São as etapas que a gente vai estudar, tá bom? Então nós estamos falando de arrebatamento, é o primeiro passo, e de segunda vinda, tá? Olha só, vai ter um negócio aqui agora que eu quero que você seja muito maduro ao falar isso, porque as igrejas têm como se fosse a mesma coisa. Só que a partir de hoje a gente está aprendendo o correto, mas cuidado, irmão, ao falar, né, não discriminar quem não teve a oportunidade de aprender como nós aqui, e a gente pode tratar isso como sinônimo. Arrebatamento é uma coisa, volta de Cristo é outra. Arrebatamento é uma coisa e volta de Cristo é outra. Às vezes a gente chama tudo como se fosse a mesma coisa, mas biblicamente, na nossa visão, né,
que nós temos pré-tribulacionista, não é a mesma coisa. O que é arrebatamento? Arrebatamento é Jesus parar nos ares e puxar todo mundo para cima. Tem alguém que é professor, né? Não sei se está tendo escola dominical, mas tem alguém que é professor de escola dominical aí, do nosso grupo, que dá aula de escola dominical? Aí, ó, irmão Renan, não sei qual é a faixa etária que você dá aula, mas tem uma experiência que mostra o arrebatamento muito antiga, que as crianças gostam muito. É aquela de você pegar um ímã, não sei se o irmão Renan já viu, você pega uma bacia, coloca lá vários pregos presos lá na... Dá para fazer com adulto também. Você pega uma bacia, coloca uma areia fofa e coloca vários pregos. E aí você pega um ímã forte, né? Tem uns ímãs retirados de algumas máquinas, tirados de HD de computador, e você passa o ímã em cima. Os pregos saem da areia e vão grudando no ímã. Então, aí você fala, assim será o arrebatamento. O ímã não encostou na terra. O prego saiu da terra e grudou no ímã. Isso é arrebatamento. O que é volta de Cristo? Vamos imaginar que um filho foi embora, né? A irmã Lívia saiu lá do Nordeste, não sei se a mãe dela mora aqui, a família mora aqui, mas ela vem para Hortolândia e um dia ela liga para a mãe dela e diz assim: eu vou voltar, mãe. Voltar para Lívia é pegar a malinha dela, as coisas dela e voltar para a casa da mãe dela, ou voltar para a cidade dela, isso é voltar. Agora, se a Lívia tiver passeando, dar uma passada pela cidade dela lá no Nordeste, já não é volta. É uma passagem. O arrebatamento é uma passagem. Jesus vai passar só para pegar a gente. Pegar a gente para quem? O que seja lá imprudente. A passagem eu vou passar lá só para pegar uma coisa e vou continuar a viagem. É isso que Jesus vai fazer. Passa, pega a gente, leva para o tribunal, leva para as bodas. Agora, voltar é o texto de Zacarias. Jesus colocando o pé em cima do Monte das Oliveiras. E o Monte das Oliveiras rachando ao meio. A gente viu que lá no Monte das Oliveiras é um cemitério. Porque todo mundo quer ser enterrado lá. Por causa da promessa que o Messias vai colocar o pé lá. Não tem mais onde enterrar povo lá. Eles acreditam que quando o Messias pôr o pé, vai haver ressurreição lá. Então aí sim é volta, não é passagem. Tá? Então quando eu falo de arrebatamento, igreja indo para o céu. Quando eu falo volta de Cristo, Jesus voltando na terra com a igreja para dominar, para governar. Tá? Jesus, então, tem a sua vinda em duas etapas. A primeira vinda, a gente ouve o pregador dizer, ele veio como cordeiro, mas na segunda vinda ele vem como o leão. Na primeira vinda, Jesus venceu o inferno, o pecado e a morte. Mas na segunda vinda, ele vem para restaurar todas as coisas. Então ele veio como homem, sofredor, morreu morte de cruz. Depois não. Depois ele vem com vara de ferro para governar as nações. São as duas etapas da vinda. E quando você tem aí no nosso slide dois textos, Lucas 4, 17 e 20, Isaías 61 e 2. Parece a mesma coisa, mas no mesmo texto tem primeira vinda e segunda vinda. Olha só que interessante. Lucas capítulo 4, 17 e 20 diz: E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, me enviou a curar os quebrantados de coração, pregar liberdade aos cativos, restaurar vista aos cegos, pôr liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Tendo Jesus feito isso, ele devolveu o livro. Ele parou em anunciar o ano aceitável do Senhor. Só que ele, ao fazer isso, ele estava lendo o profeta Isaías. Então, quando ele perde o rolo, ele abre o rolo no profeta Isaías e ele vai ler aquilo que é Isaías 61 para nós. Lá em Isaías 61 tá, que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contristos de coração, a programar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor. Só que lá em Lucas, Jesus não leu tudo.
ele parou em anunciar o ano aceitável do Senhor. Só que se Jesus continuasse lendo, ele diria, e o dia da vingança, tá aqui com o mouse, e o dia da vingança do nosso Deus, ia consolar todos os tristes. Por que que Jesus não leu tudo? Porque ele estava na primeira vinda, era só pregar, era só uma questão espiritual. Ele não ia mexer com vingança, tanto que Jesus não se vingou de ninguém. Então, desde lá de Isaías, já mostrava que Jesus vinha primeiro para morrer e depois vem para governar. E aí está o problema de Israel, porque eles creem na promessa de Isaías, que Jesus vem para livrar Israel. Como Jesus não livrou Israel, eles pensam, Jesus não é o Messias. Mas eles não entenderam que essa promessa de livrar Israel ainda acontecerá na segunda vinda de Cristo, quando ele vir com a igreja. Não sei se eu estou sendo suficientemente claro, irmãos, mas você pode ver que o próprio Hebreus 9:28 está dizendo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Então, Jesus vem duas vezes. Ele veio uma e virá uma segunda vez. Porém, entre uma vinda e a segunda vinda, tem um evento chamado arrebatamento. Tá claro isso, meus irmãos? Irmão João, tá conseguindo me acompanhar aí? Isa, as Lívias, Melina, Renan. Então eu digo assim, eu brinco com os alunos, assim, com todo respeito por vocês. Digo assim para os alunos lá, ó, intestino grosso funcionando. E eu mostro assim a testa, né? Tem que botar o intestino grosso para funcionar, senão não aprende. Tá? Então existe um certo esforço. Se você só ouvir aleatoriamente, sem tentar entrar na história, é mais difícil compreender, tá? Mas ó, intestino grosso funcionando aí que vai dar certo. Uma pena que o horário vai embora, irmãos. Eu sei que os irmãos cansam, tá? Mais um texto que mostra a vinda de Cristo nessas duas etapas. É uma parábola. Está lá em Lucas, capítulo 19, verso 11. Lucas 19, verso 11. Pode ler para mim, Lívia? Lucas 19, 11. Peraí. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Olha, essa palavra é importante que a Lívia leu para nós. Imediatamente. Porque se você olhar, Jesus está falando para eles da cruz, da salvação. Ele está falando da salvação que chegou na casa de Zaqueu e tal. Aí ele diz assim, então ele é o Messias. Se ele é o Messias, ele vai nos livrar de Roma. Aí eles chegam perto de Jesus e dizendo assim, quando vai ter o reino então, Senhor? Quando que você vai botar esses romanos para correr, libertar a gente desses impostos, governar o mundo, que a gente quer governar o mundo? Sabe aquela passagem que é onde a mãe de Tiago, de João, pede, permita que no teu reino meu filho fique um à direita e o outro à esquerda? A ideia dela ali não era céu não, irmãos. A ideia dela ali era reino, céu Messias. Vai botar Roma para correr, César para correr, e Israel vai dominar o mundo. Quando acontecer isso, coloca meus filhos para governar. Isso que ela estava dizendo. Então eles, no que a irmã Lívia ficou bem claro na tradução dela, eles achavam que havia de se manifestar o reino de Deus imediatamente. Então Jesus vai contar uma história dizendo que não é imediatamente. Tem uma vinda e segunda vinda. Então se você prosseguir aí o verso 12, ele vai dizer assim, Lucas 19, 12, após onde a Lívia leu. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota,
a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Jesus está falando dele. Ele estava na terra, ele vai partir, tomar um reinado e depois voltar. Então Jesus está dizendo: eu vou até o céu, vou ter todo o poder sobre o céu e da terra, e depois eu volto. Ele estava explicando aos discípulos: é duas etapas. Eu estou agora, vou e depois eu volto. Tanto que aí ele vai entrar na parábola dos talentos. E chamou os seus servos e deu a eles 10 talentos e disse: negocie até que eu venha. Quem são esses servos? A igreja. Quem são esses talentos? Ou os dons dados à igreja. Fica aí, até eu voltar para recompensar vocês. Então Jesus deixou muito claro que não era na primeira vinda que ele faria toda a obra, e sim na segunda vinda. Importante guardar: primeira vinda, ele livrou o homem do pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele não fez nada com Israel, tanto que Israel não creu nele. Terá uma segunda vinda, que ele restaurará Israel. Lembra dos discípulos a caminho de Emaús após a morte de Cristo? Qual era a conversa deles? Esperávamos que era ele que restaurasse Israel. No entanto, já é o terceiro dia e nada aconteceu. Eles estavam decepcionados, né? Saindo de Jerusalém, porque Jesus não era o Messias na concepção deles. Tá? Tem um vídeo que está no final dos slides que explica isso que eu acabei de falar para vocês até de uma maneira melhor, tá? Eu vou dar o último exercício aqui, tá? Você vê que não chegamos nem na metade da aula, é muita coisa, mas eu não quero cansar os irmãos, porque na hora que cansa já não consegue aproveitar e não é isso só empurrar conteúdo. Mas ainda falando desse tema, o próprio João Batista achava que não teria segunda vinda. É por isso que ele está preso e está com dúvida. Vai lá perguntar se é ele mesmo ou se vai vir outro. Porque até o João Batista achava que era numa vinda só. Eu tô aqui prestes a morrer, Jesus não está fazendo nada, Roma está matando todo mundo. Quando? É ele ou é outro? O próprio João Batista teve essa dificuldade, que é a dificuldade dos judeus hoje. Vou dar um exercício aqui para vocês, tá? Último exercício para a gente encerrar, para todo mundo participar. Em Zacarias, capítulo 9, dois versículos, o verso 9 e o verso 10, tem um pedaço que é primeira vinda e tem um pedaço que é segunda vinda. Eu quero que você abra a tua Bíblia agora e identifique o que já cumpriu de Zacarias 9 na primeira vinda e o que ainda vai cumprir em Zacarias 9 da segunda vinda. Vamos lá? 3 minutinhos para vocês fazer, pois esse exercício eu encerro, tá? Tenta fazer esse exercício aí. Vamos identificar primeira e segunda vinda. Tudo bem. Essa aqui é a minha gatinha, minha Ingrid Akisa, meu chaveirinho. Vem aqui dar um oi para vocês aqui. Dá para ser para os irmãos? Senhor. Tchau. Tchau. Ela que empresta o quarto aqui para mim. O estúdio é o quarto. Olha, eu vou mostrar aqui a penteadeira dela com as luzes acesas. Acende a luz aqui para ficar claro. Olha lá, é Mamelina, mas essa Mamelina é rápida, hein? 9 cumpriu, 10 não? Tá rápida demais, hein, Mamelina? É isso mesmo?
Pastor Davi, tá aí também. Primeira vinda, alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém, porque aí vem o teu rei, justo e salvador. Jesus era rei? Sim. Justo? Sim. Salvador? Sim. Pobre? Sim. Montado no jumentinho? Sim. Cumpriu. Versículo 10. E de Efraim destruirei carros. Jesus destruiu algum carro? Não. No máximo virou a mesa dos cambistas. Cavalo? Não. Arco de guerra? Não. Trouxe paz? Anunciou paz? O seu reino foi de mar em mar? Não. Chegou às extremidades da terra? Não. Isso ele vai fazer com a igreja na sua segunda vinda. Parabéns aí os irmãos que conseguiram fazer aí a atividade com sucesso, tá? Só para finalizar esse assunto, eu termino agora. Então, segunda vinda de Cristo, arrebatamento é nos ares, encontro com a noiva. Volta de Jesus na terra, vindo com a noiva. São as mesmas coisas? Não é a mesma coisa. Tá bom? Querido, será que ficou alguma coisa pendente? Alguma dúvida que eu acabei passando aí? Os irmãos estão mais participativos, isso me alegra, deixa a nossa aula melhor. Mas tem alguma dúvida aí? Os irmãos podem citar. Quiser comentar alguma coisa, também pode. Essa irmã Lívia aí que me ajudou aí com os textos. Isso ajuda muito mesmo. Tá? Participação excelente dos irmãos. Tudo certo, irmão João? Alguma dúvida? Irmã Lívia, irmã Renan, Melina. Uma pena que poucos irmãos vieram hoje, né? Tivemos poucos irmãos. Nós temos aí quase 30 alunos, né? Quase 30 alunos, é um assunto muito importante. É uma pena que eles não estejam com a gente. E a introdução é essencial, né? Mas eu agradeço vocês que estiveram aí com a gente, tá? Depois também, essa aula ela é gravada, né? Depois eu vou disponibilizar para eles. Assim que o dispositivo aqui liberar para mim, eu vou pedir para eles assistirem. Senão vai ser mais difícil para outra aula. Acho que é bom a gente não prosseguir muito também não. Tá bom? Vou encerrar então, fazendo aqui uma oração de agradecimento ao bom Deus por esse momento aí, 1h30 aí, 1h40 juntos. Deus abençoe vocês. Deus, em nome de Jesus, te agradeço por esta aula, por esse momento que tivemos na tua presença e, sobretudo, debaixo dessa tua presença, Deus. Que essa paz, essa alegria que só o teu Espírito Santo nos dá, continue conosco, nos acompanhe ao longo desta noite, ao amanhecer, dê a mim e aos teus filhos um novo dia, repleto de bênção, de vitórias, cheio da tua presença, Pai. Fica conosco. Nós saímos dessa aula, mas nós não sairemos da tua presença. O Senhor continue abençoando esse lar, esta casa, livrando teus filhos, a família dos teus filhos, de todo tipo de enfermidade, Pai. Prosperando nos caminhos deles. Abençoe os alunos que não estiveram nessas aulas, Pai. Não deixe o inimigo minar a força deles, brotar o desânimo neles, Pai. Eu sei que o reino espiritual das trevas não deseja que os seus filhos aprendam a palavra de Deus, ó Pai. Mas os efeitos da tua palavra são maravilhosos na vida daqueles que aprendem, que entendem a tua palavra. Por isso, em todas as coisas, nós damos graças e agradecemos em nome de Jesus. Obrigado, irmã Lívia, irmã Melina, irmão Renan, Lívia Tomás, pastor Davi, irmão Olivaldo, Isa, Marcelo, irmão João. Deus continue abençoando a vida de vocês de uma forma especial. Qualquer coisa, só mandar mensagem. Estamos à disposição. Bom descanso a todos. Fique na paz do Senhor. Abraço.